Vamos falar um pouquinho mais sobre Guerra Infinita e sobre coisas que podem acontecer na sequência desse filme em 2019. Como Guerra Infinita é praticamente um filme sobre o Thanos, um filme dele, né? Com participação especial dos Vingadores, vamos dizer mais ou menos assim. Pode ser que na segunda parte mostre até mesmo uma origem ainda mais profunda do que foi mostrada em Guerra Infinita Parte 1. Guerra Infinita Parte 1 mostrou ele lá com o exército dele e tal, e com a Gamora pequenininha, mostrou quando ele achou ela, né, e coisa e tal. Mas se eles resolvessem em Guerra Infinita Parte 2 mostrar, tipo, de onde ele veio mesmo, onde ele nasceu, o que eu acho um pouco difícil. E sabe por que eu acho um pouco difícil? Porque eles têm mania demais de mudar as coisas, os fatos dos filmes. E nos filmes da Marvel e qualquer filme de herói, né, que fazem por aí, eles mudam uma coisa ou outra, algumas coisas irrelevantes, outras coisas muito importantes que ficam até estranho de ser mudado, mas mudam assim mesmo. Em Thor Ragnarok mesmo, teve bastante mudança, muito mais do que vocês às vezes puderam reparar, porque se a pessoa não conhece muito das histórias em quadrinhos, ela nem mesmo vai reparar a diferença. Mas em Thor Ragnarok teve muitas mudanças, por exemplo, a Ela, em vez de ser filha de Loki, como é a história do Ragnarok original, até mexendo um pouco mais profundamente, porque nós não estamos falando nem de quadrinhos, nós estamos falando de mitologia mesmo, mitologia raiz, a nórdica. Nessa mitologia, ela é filha de Loki, junto com Fenrir, o lobo gigante que aparece em Thor Ragnarok, que ninguém menciona que ele é filho de Loki também, o que supõe-se que eles ignoraram essa parte também. E ela se tornou filha de Odin, portanto irmã de Loki e de Thor. E toda vez que ele fala que ela é irmã dela, me dá uns arrepios. Porque, por mim, eu não entendo por que mudar. O que tem tão de importante assim que eles não puderam deixar como ela como filha de Loki mesmo. Talvez porque o ator do que faz o Loki seja muito jovem, ficaria estranho ele ter filho. Mas foda-se, tem que seguir a história original. E deuses também não envelhecem. Então, um deus ser pai de outro e ter praticamente a mesma idade fisicamente é perfeitamente normal. Então não precisava ter mudado isso se for esse o problema. E outros fatos, né, que agora eu não estou lembrado, que eles sempre mudam nos filmes. Uma cor das joias, tal, a origem de alguns personagens, os grupos de heróis que eles alteram, tipo os Vingadores mesmo. Se fosse fazer um filme com os Vingadores originais, já teria de cara Homem-Formiga, já teria. E seria outro Homem-Formiga, não seria o Scott Lang, seria o Hank Pym, que já no cinema ele já parece idoso, né? E impossibilitado praticamente de fazer alguma coisa como herói. Então eles mudam mesmo várias coisas entre transferindo do quadrinho para o cinema, eles mudam muita coisa. E uma das coisas que eu acredito que vai ser mudada também, ou que talvez nem seja mencionada, é a origem do Thanos, que para quem não sabe, ele é humano. Ele é de uma raça chamada Eternos, porém ele tem uma espécie de mistura com outra raça chamada Desviante. Explicando mais ou menos rapidinho aqui para vocês o que é cada um, para vocês não ficarem perdidos. Para quem não sabe, o universo Marvel ele tem divindades várias chamadas celestiais, que são seres imensos e imensamente poderosos cosmicamente falando. Esses seres viajam universos inteiros e vão de planeta em planeta e fazendo experiências com as espécies daquele planeta e julgando se ela merece continuar viva, se ela merece ser extinta, e eles têm total poder para fazer o que der na telha deles, ou extinguir a espécie, ou transformar ela em outra, enfim. E eles chegaram na Terra e encontraram os macacos e evoluíram esses macacos para os humanos. Só que dos humanos eles resolveram fazer uma espécie de melhoria
e implantaram o poder cósmico em alguns humanos, tornando estes os seres chamados Eternos, que eram seres com aparência humana, só que extremamente poderosos e imortais. Dessa espécie, algo deu errado, e dos Eternos surgiram os Desviantes, que eram seres, além de maléficos e poderosos, com aparência horrorosa, ao contrário dos Eternos. De uma Eterna nasceu um ser que devia ser um Eterno também, porém com uma aparência de um Desviante. Esse que seria Thanos, só para constar. Então ele não nasceu exatamente na Terra, porque nessa época, quando Thanos nasceu, os Eternos já tinham ido morar na Lua Titã. Então ele nasceu lá, porém ele é uma espécie de humano, só que nascido fora da Terra, porque os Eternos são seres humanos, porém com poderes extraordinários. Então depois disso é que ele foi fazendo a jornada dele, né? E isso é um assunto para um outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre a história do Thanos, é só comentar aqui embaixo e eu posso fazer mais um vídeo falando sobre isso. E então essa é uma parte que eu acho que eles não vão chegar a mencionar, porque ficaria mesmo até estranho para o universo cinematográfico depois de tanta coisa girando em torno de Titã, falando, né, que é a terra natal do Thanos e coisa e tal, a não ser que eles deem um jeito de dar uma reviravolta e no final, algum ponto do filme, eles implantarem essa ideia de que o Thanos veio da Terra, alguma coisa do gênero, mas eu acho muito difícil. Outra coisa que eu acho também difícil é eles retratarem que o nome do Thanos não é Thanos, pra quem não sabe. Mas eu também não vou falar qual é o nome verdadeiro dele. Se vocês querem saber, eu falo pra vocês no vídeo que eu for falar da história do Thanos. Se vocês quiserem saber, então deixa bastante like e comentário. E é só mais um vídeo rápido mesmo, falando sobre coisas que eu acho que não vão aparecer no cinema, né? Que eles vão dar um jeito, dar uma alteradinha ou dar uma optada e remexer, né? Fazer daquele jeitinho mesmo que eles fazem sempre. E esperamos que não mudem assim muita coisa, porque Guerra Infinita, a primeira parte foi sensacional, apesar de algumas mudanças aqui e outras lá, mas foi um filme ótimo. E esperamos que eles mantenham na mesma forma de produção para não exagerar nas mudanças, não exagerar nas coisinhas que eles querem colocar na história, que eles querem mudar e deixar o filme completamente esquisito. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, eu acredito que Guerra Infinita 2 vai ser igual ou melhor do que a primeira parte. E até porque não tem tanta coisa assim para alterar mais. A história já começou, o início dela já foi colocado na primeira parte. Parte 2 vai ser simplesmente o desfecho da guerra e a resolução de tudo aos problemas que o Thanos causou, né? Eles resolvendo tudo. Então, Guerra Infinita parte 2 vai ser exatamente só isso. Então, provavelmente também eles já estão com o filme todo planejado, já com base no primeiro, eles já planejaram o segundo. Com certeza já estão até filmando e esperamos que seja tão bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo vocês no próximo. Deixa o like, deixa o comentário. Se você é novo, se inscreve. Até a próxima. Beijo, abraço, fique com Deus e tchau.